facilitadora de constelação familiar e criadora do programa Mente Iluminada, Carmen Lúcia Silvia Paiva. O seu mundo é pop. Não saia daí. Mundo Pop volta já. Aqui na Rádio Cidade. Mundo. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Paz e bênçãos, né? Amém, Carmen. Eita, nós. Você viu? Entrou uma coisa, vai pro outro lado, gente do céu. Carmen, ajuda nós aí. Ajuda nós aí, Carmen. Carmen, hoje o nosso tema é problema de comunicação causados pela ansiedade social. Existe ansiedade social? A ansiedade é aquela que você começa a evitar o contato com outras pessoas, que você começa a evitar situações em público. Então, por isso que fala ansiedade social. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que é tímida, né? E começa a evitar situações por medo de ser julgado, medo de ser avaliado. Mas muitos não entendem que às vezes nem é timidez, é uma ansiedade social. É? Uhum. O que é ansiedade social? A ansiedade social é uma fobia e ela pode causar limitações na vida da pessoa, pessoal, profissional, né? Então ela acontece porque a pessoa tem a tendência a evitar lugares, situações, pessoas, por exemplo, cumprimentar uma pessoa, ou de beber em público, ou de manter um contato visual com alguém, ou até mesmo se relacionar com alguém. Então, assim, é muito interessante, né, como que isso afeta a vida da pessoa. Vou colocar um exemplo de um caso, né? A cliente, ela não ia na igreja porque ela não conseguia ficar dentro da igreja. Aquilo gerava uma ansiedade muito grande dentro dela. Então, a fobia social é essa evitação, né, de estar em contato com outras pessoas. E ela vai fechando, né, vai limitando a pessoa na questão da comunicação, né? Vai fazendo com que a pessoa cada vez se comunique mesmo. Eu tenho uma outra cliente, até um jovem, né? O relacionamento dele é tão restrito que ele relaciona só com as pessoas da casa dele. Ele convive com os pais, com o irmão e não conversa com mais ninguém. Pessoa fechada? Não é fechada. É a ansiedade, né? Já entra até num padrão, às vezes, de doença mesmo. A pessoa vai evitando, afastando de ser exposto por medo, né? Do que o outro vai falar, do que o outro vai julgar. Eu tinha uma outra cliente também, para ela chegar na clínica, ela tinha que ir junto com os pais, senão ela não conseguia chegar. De tanta ansiedade que gerava nela. Então, assim, é um desconforto muito grande. Então, a ansiedade social se caracteriza pelo medo, pelo nervosismo desproporcional a respeito a qualquer tipo de relação, de interação social cotidiana, que a gente faz assim normalmente no nosso dia a dia, né? Sair na rua, falar um bom dia, conversar com alguém, ir na casa de um amigo. Então, para essas pessoas gera-se muita dificuldade. E o sofrimento dessas pessoas é muito grande, ele é muito intenso. Então, assim, cada vez que a pessoa deixa de fazer alguma coisa, ela vai aumentando esse padrão, reforçando esse padrão. E muitas vezes ela acaba realmente se afastando das pessoas, ficando muito limitada nas relações sociais dela, né? Às vezes deixa de sair de casa. Então, assim, pode ser a inibição de falar em público. Tem gente que entra em pânico em falar em público, né? Eu sou vítima disso. Nossa, custou para mim conseguir falar em público, ainda estou só de pensar, de estar na frente das pessoas, já vinha aquele gatilho, né, de ansiedade, de não dormir, de morder os dentes, né, de apertar a boca, né, de suor. Ou senão a questão de relacionar-se com alguém, a pessoa começa a se cobrar demais, julgar que ela foge, ela evita de ter um relacionamento com alguma pessoa. Muitas vezes a gente fala assim, é muito importante o contato visual, a gente tem que fazer contato visual com as pessoas. Mas geralmente uma pessoa que é muito ansiosa, né, que ela tem essa predisposição, essa fobia, ela não consegue te olhar. Dela te olhar, ela já entra em pânico, né? Tinha uma cliente que ela não falava no telefone, de tanto medo que ela tinha. Nossa,
Mas pelo telefone? Pelo telefone. Aquilo gerava uma ansiedade tão grande nela que ela não conseguia falar no telefone. Eu tinha um outro cliente também que ele tinha que levar o currículo, né, para ele trabalhar ou sair para ir no dentista. Ele entrava num estado de crise tão grande que ele não conseguia ir, dava um suor, ele passava mal. Então, às vezes chegava no consultório, ele chegava suado, passando mal. Mas tem uma solução, né? E como realizar esse trabalho no programa Mente Iluminada e com a constelação familiar, Carmen? Então, no programa Mente Iluminada, a gente vai entrar com técnicas que a pessoa vai entender que ela tem uma visão distorcida da realidade, né? Que essas manifestações, elas são de ordem emocional e isso gera uma reação fisiológica, comportamental. Então, por exemplo, assim, ela vai entender que a ansiedade excessiva em situações sociais, ela é causada às vezes por alguma insegurança, por algum medo, por alguma coisa relacionada à autoestima dela. Essa preocupação intensa, semanas ou meses de um acontecimento social. Então, por exemplo, pegou um cliente, às vezes ela ia viajar, às vezes ela ia para casa de parentes. Nossa, ela sofria, ela entrava numa agonia muito grande. Então a gente vai entrando com técnicas que vai ajudar a diminuir essa ansiedade, que vai fazendo com que a pessoa vai se acalmando. Esse medo de agir diante das pessoas, né, de se envergonhar ou de ser humilhada. Então a gente vai criando uma consciência na pessoa que aquilo tudo parte do padrão de pensamento que ela tem em relação a si mesma, né? Das crenças que ela gerou em torno deste comportamento, né? O que acontece muito também? Essas pessoas acabam tendo muita dificuldade de fazer amizades, se relacionar com as pessoas. Então a gente faz um trabalho para que as pessoas se abram nesse sentido. Então, por exemplo, assim, uma pessoa quando ela entra em crise, ela tem uns sintomas físicos tipo assim, o rosto vermelho, cora, ou ela sente falta de ar, às vezes dá dor de estômago, dá náuseas, dá vontade de evacuar, tem uma tremedeira, às vezes agitação. Então, assim, o corpo, ele trabalha nesse sentido, ele vai mudando quimicamente, fisiologicamente, quando a pessoa vai entrando naquele padrão negativo de pensamento, naquele medo, naquele desespero, o coração acelera, o peito aperta, tem suor, às vezes começa a piscar muito rápido, dá até tontura. Então, assim, são vários sintomas que é manifestados desta ansiedade. E muitas vezes os sintomas comportamentais que a gente também tem que olhar em situações sociais, de evitar às vezes uma festa de aniversário da família, de evitar de encontrar um amigo, porque vai se expor a uma rotina diferente, vai fazer alguma coisa diferente. Então, assim, começa a ter uma necessidade de estar sempre com alguém, já começa a criar um vínculo de dependência com alguma pessoa que ela confia. Então ela vai perdendo, né, a sua liberdade, ela vai perdendo, né, a sua autonomia como pessoa. Então ela prefere ficar quieta, escondidinho, onde que ninguém vê, onde que ninguém olha para ela. Então isso precisa ser cuidado, precisa ser diagnosticado. Às vezes, quando a criança é pequena, né, esse comportamento às vezes manifesta. Desde pequeno. Na escola, você já viu quem que dá trabalho? É só as crianças que falam muito, que mexem muito, que movimentam muito. E aqueles que entram na sala quietinho, mudo e saem mudo, eles nem aparecem dentro do sistema. E às vezes essas crianças elas passam por esse processo, né, de ter uma estima, uma ansiedade muito grande, já é tímida, isso vai sendo reforçado pela aquele ambiente que ela não é estimulada. Então, assim, no programa Mente Iluminada, o cliente vai compreender e entender como ele funciona diante desses sintomas da ansiedade social. E a gente vai usar técnicas de limpeza energética e reprogramação mental que vão ajudar a pessoa a libertar deste sofrimento. É muito interessante, por exemplo, ter um cliente que ele tinha dificuldade de se expor em público, de ir num restaurante, de ir numa missa, de estar em um lugar que tivesse muitas pessoas. Aí quando chegou lá no consultório, ele tinha ataque cardíaco, suor nas mãos, batedeira, ele achava que ele ia morrer do coração. Aí a gente começou a trabalhar. E aí o que acontece? Esses sintomas parece que eles mudam, sabe? Ele cura um sintoma, vem outro. Então a mente dele vai criando uma forma de um bloqueio, uma sabotagem, para que ele mantenha aquele padrão. Então é muito importante
o cuidado profissional nesses momentos, porque isso depois futuramente pode realmente gerar uma doença, fazer com que essa pessoa desenvolva outros quadros que vão comprometer muito a sua vida, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu vejo igual criança, meu pai com a minha mãe falam que eu sou muito chato, que eu não gosto de fazer nada, que eu não gosto de conviver, que eu sou antissocial, que eu sou isso, né? Coloca aquele monte de rótulos, né? E não é uma dificuldade interna daquela pessoa. E isso precisa ser olhado com carinho, isso precisa ser cuidado, isso precisa ser trabalhado. Então, são situações que realmente gera um adoecimento, uma tortura psicológica na vida da pessoa. E dentro da constelação, é o seguinte, as pessoas se mantêm leais a destinos e comportamentos da sua família. Então, se naquela família aconteceu, é um padrão que pode ser repetitivo, né? Então, é muito importante trabalhar, né, limpar essa energia. Então, Bert Hellinger diz que isso acontece como consequência da consciência moral conforme as observações, né, que ele coloca nesse trabalho que ele desenvolve. Então, essa consciência nos mantém leais de forma inconsciente, né? Tudo, gente, é inconsciente. O que é inconsciente? Você é reflexo daquelas memórias, né, formadas na primeira infância, reflexo das memórias provenientes das cargas de antepassados que você não consegue acionar conscientemente. Toda decisão, todo comportamento, tudo vem, né, embasado nessas crenças que a gente, nessas memórias, nesses bloqueios que a gente tem a nível inconsciente. Então, esses destinos, essas histórias, esses padrões de comportamentos, eles são vivenciados no sistema familiar. E uma sessão de constelação familiar, além de trazer luz, né, a esses padrões, identificar o que está acontecendo, da onde que eles se originam, ele ajuda a pessoa a confrontar com esse destino. Primeiro, concordando com ele, ou seja, se alinhando às forças que dirigem e também dirigindo o seu par. E segundo, honrando e respeitando tudo que passou, sem julgamentos. Somente esse olhar amoroso pode desfazer os emaranhamentos. Então, o que é os emaranhamentos, gente? É realmente uma energia, né? Parece que uma transformação de sentimentos. Você tem um certo sentimento, quando vê aquele sentimento, ele é limpado, você fica em paz, deixa de carregar aquele fardo, deixa de carregar aquele peso. Entendi. Carmen, tem uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não falar o nome dela, né? Olá, há mais de 7 anos que vivo isolado do mundo, pois tenho fobia social. Me incomoda o contato até com pessoas mais próximas, exemplos, cunhada, tio, primos. Será que fazendo terapia seria possível me sentir confortável em público algum dia, visto que estou nessa situação há tanto tempo? Boa tarde, sim, isso pode ser mudado, sim. É importante você buscar ajuda. E outra coisa, às vezes certas pessoas precisam de um tratamento medicamentoso junto. Gente, tudo na nossa vida pode ser revertido, tá? A doença é alimentada pelas emoções, pelas crenças que a gente vai elaborando um dia a dia com as nossas experiências, são reforçados por aquilo que a gente vive. Então, tenha esperança, vai buscar ajuda. Às vezes é difícil você sair de casa, mas dê o primeiro passo. E você pode ter uma vida normal, conviver com todo mundo. Isso que você vive hoje é simplesmente um padrão comportamental, emocional, que você aprendeu a reforçar negativamente. E tem que a moça chama, ela colocou um nome falso, né? Patrícia. Tem uma leve fobia social e tenho problemas de lidar com 2 traumas do meu passado. Uma traição há 7 anos e episódios de assalto, sequestro há 5. Normalmente essas coisas ficam dormentes em meu consciente, mas em alguma época elas se tornam agudas. Qual tipo de terapia eu deveria procurar? Eu trabalho comportamental, né? Tem vários profissionais. Você tem que encontrar um profissional que você se sinta segura com eles. Dentro do meu trabalho,
esse tipo de trauma, de bloqueio, ele é limpado a nível energeticamente. Como assim? Ele deixa de existir. À medida que você limpa isso, ele não passa a existir na sua mente mais, ele deixa de incomodar. Mas tem várias formas de tratamento. Acho que você tem que buscar, né, e tentar. Que você sentir segurança e nesse trabalho que você está fazendo, esse é o caminho. Então, assim, dentro da modalidade, tem várias formas de trabalhar, cada um tem um jeito de trabalhar, adota uma técnica diferente. O importante é você buscar ajuda, porque tudo isso, gente, pode ser removido. Tudo isso pode deixar de ser existido. Então, assim, igual eu trabalho muito com traição, né? É muito interessante. A gente começa a fazer as limpezas energéticas, passa um tempo, o casal só fica eles. Então deixa de existir aquelas picuinhas, aquele ranço, aquela coisa, né? E cada um começa a ficar mais leve na relação. Então essa leveza que a gente precisa para a nossa vida. É essa leveza que transforma, né, o nosso interior. Então não é questão que a raiva, o trauma, né, eles vão ser reforçadores, eles vão acionar gatilhos quando você traz alguma lembrança ou passa por alguma situação parecida, aquilo vem à tona. E quando vem à tona, vem como se você estivesse vivendo ele agora. Por isso que esses traumas, esses bloqueios, eles têm que ser limpados energeticamente de uma forma bem profunda, porque é difícil da pessoa, às vezes, ter controle sobre isso. Tem uma aqui que perguntou assim, deixa eu tentar aqui abrir aqui de volta. Tem uma que perguntou assim, deixa eu ver aqui, uma pessoa que não sai de casa há mais de 3 anos, meu Deus, nem mesmo no quintal, e recusa tratamento, apresenta quadro grave de depressão e fobia social, pode ser internado compulsivamente? Ela teria que passar por uma avaliação psiquiátrica para ver se é isso mesmo, né? Mas pode. O que pode fazer uma situação dessa? Tem que chamar o médico em casa, né? Fazer a consulta em casa, fazer uma avaliação da pessoa em casa e ver qual que é o quadro dela. Porque às vezes quando entra com a medicação, a pessoa já começa a mudar o comportamento. Tudo isso é um desequilíbrio químico do cérebro que precisa ser restabelecido. Nossa, mas 3 anos, cadê gente? Mas é assim mesmo. Mas nem no quintal. É assim mesmo. Muitas vezes, alguns pacientes, quando eu começo a atender, eu vou na casa da pessoa e depois que ela começa a ir para o consultório. Ela realmente não sai. Gostaria de saber se a fobia social instalada já há muito tempo é mais fácil de se tratar. Olha, gente, a partir do momento que a pessoa quer, não existe o tempo. Existe o desejo de querer ser curado, né? De melhorar. Ela vai buscar ajuda. Então, se tanto faz 10 anos, 3 anos, 1 ano, o efeito, a dor que isso causa na pessoa é muito intenso. Então, ela precisa querer, ela precisa buscar. E quando a pessoa não quer, não aceita, então, assim, realmente tentar levar o profissional até ela, conversar. Agora, dependendo de certos casos, aí a família tem que tomar uma providência mais drástica, né? Porque às vezes pode comprometer muito a saúde dessa pessoa. O Davi, lá de São Paulo, perguntou assim, tenho fobia social muito grave. Como faço para me livrar desse problema? Será que existe algum exercício ou maneira que eu possa praticar em casa para amenizar isso? Tenho pavor de sair de casa. Passo muito mal só de pensar em ter contato com alguém. Me ajude. Então, Davi, primeira coisa, você precisa de ajuda medicamentosa, né? Porque já vai repor, né, a substância a nível cerebral que te provoca essa desordem. Tem muitos vídeos, gente. Procura na internet vídeos, exercícios, meditações, principalmente exercício de respiração. O exercício de respiração ajuda muito nessas questões de fobia social. E realmente, gente, é mudança de padrão de pensamento. Porque se eu, a Júlia, qualquer pessoa começar a pensar que tem medo, que não quer sair, isso vai crescendo dentro da gente e se torna uma fobia, ou às vezes uma doença grave. Mas a gente tem que tentar. Então, por exemplo, igual eu tinha um cliente, essa cliente, ela não saía de casa, é Davi, né? Era o seu caso, Davi, ela não saía de casa. Eu comecei na casa dela, hoje ela sai, ela já consegue fazer várias atividades, situações
que ela não conseguiria fazer antes. Ela só não gosta de estar numa situação de muita gente, um show, mas ela já consegue numa igreja, ela vai no restaurante, vai no cinema. Então, é você querer e desejar. O caminho certo é buscar, às vezes, ajuda medicamentosa, buscar um psiquiatra e um bom profissional para te acompanhar. Aí tem a Cláudia aqui, mas não fala o nome de que ela é. Quando ando em público sozinho, eu tenho muita dificuldade de manter a cabeça erguida, porque na minha mente estão todos me julgando. E eu fico tremendo de nervoso sempre. Simplesmente não dá para evitar a vontade de se esconder. Isso me incomoda muito. Eu não sei o que é isso. É frescura minha? Não, de jeito nenhum. É uma questão que você tem que cuidar. Então tem às vezes, a forma de ser criado, ou algum bloqueio, algum trauma que você passou. Busca uma psicoterapia, busca ajuda. Gente, nós não conseguimos vencer as nossas limitações sozinhas. Hoje, para me cuidar das pessoas, eu fui cuidada um dia, ainda sou cuidada até hoje. Eu faço minha terapia, tenho meu profissional que cuida de mim. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não consegue enxergar as limitações que é da gente. E a gente precisa da mão do outro para puxar a gente. É pra dar uma ajuda, né? É isso aí. Na verdade, a pessoa sempre precisa de ajuda. Mas tem que querer. Tem que querer, né? Tem que querer, senão não dá pra ir sozinho, não. Ou senão faz um esforço, pelo menos pela primeira vez, sem querer, que chega lá, desgosta o profissional e fica, né? É, então, tem que tentar. Carmen, agora vamos pro nosso momento Mente Iluminada? Vamos. Que hoje as perguntas aqui... Ah, mas acho que as perguntas já foi um momento mente iluminada, né? Acho que tirou a dúvida, não tirou não? Acho que tirou, porque o pessoal perguntou aqui e tem pergunta. Tem mais uma pergunta? Vou terminar de responder. Tem pergunta aqui, deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, vou falar da constelação, né, gente? Dia 17 de agosto, a constelação. As vagas já estão abertas, tá? A constelação é uma forma muito boa, né? Uma técnica muito boa para ajudar na questão da ansiedade social, as raízes que podem sendo, né, limpadas. Então, assim, vem aí, como diz a Julinha. A Julinha é boa falar. Convida aí, Julinha. Constelação familiar, encontro vivencial quântico, aqui em Eloy Mendes, dia 17/8/2019, a partir das 8h30 da manhã. Informação no telefone. Então, se você quiser participar, a Carmen, você atende também por telefone? Online, sim. Sim? Aí, ó, gente. Pessoal que tá de longe aí, ó, que quiser aí, ó, o Davi, você aí tá precisando, aí que você perguntou. Tem o telefone 035, tá, Davi? Que a gente tá em Minas. 035 99875 4437. Vou repetir de novo. 035 99875 4437. Carmen Lúcia Silva Paiva, criadora do programa Mente Iluminada, hipnóloga, psicóloga. Gente, tá precisando, tipo, tá com problema aí, ó. Até online agora a situação já resolve, tá vendo, ó? Vai nessa, faz uma forcinha aí, não desanima não, que tudo tem solução na vida, só não tá tendo ainda pra morte. Não, Carmen? É verdade. Só pra morte, porque o resto, você pula de um lado, vai pro outro e dá certo. Aqui tem uma pergunta aqui, do Lucas. Eu já faço acompanhamento com psicólogo e parei, pois não vi resultado nenhum. Vou ao posto de saúde na minha cidade, eu vou pedir um encaminhamento para um psiquiatra. Só tenho 14 anos. Como funciona a consulta com o psiquiatra? Ele já vai me atacar remédio? Como que chama? Lucas. Olha, Lucas, eu não sei qual que é o seu grau, porque depende se você consegue enfrentar isso, né, com o tratamento psicológico, se você diz que tentou e não conseguiu. Não é questão de, gente, de tacar remédio. É questão que às vezes você precisa ajustar a química do seu cérebro. Porque às vezes abaixa muito serotonina, noradrenalina, precisa ser reposta essas substâncias no cérebro. Por isso que gera o desequilíbrio. Mas eu acho que é importante você buscar, você é muito novo ainda, e você não precisa ficar passando por essa situação. E se você não cuidar, a tendência é ficar pior, vai complicando. Aqui tem a moça que chama Vanessa. Tenho 18 anos, estou querendo fazer um tratamento que realmente funcione para eu me curar de vez da minha fobia social. O que eu mais quero é isso na minha vida. Moro em Recife. Qual seria o melhor tratamento para me libertar desse problema? Estou desesperada. Então, começa pela constelação e depois você vai para a clínica e procura o médico. É assim, é um conjunto de fatores, tá, gente? Tem hipnose que também funciona. Então, se para cada pessoa tem um efeito, né? Tem uma técnica que é mais eficiente. Mas como eu trabalho com as duas mentes, a individual e a coletiva, comece pela constelação, já vai dar um alívio. Depois vai para a clínica, né, com o psicoterapeuta, mas busque também a ajuda do profissional, né? É,
É um degrau. É um degrau. Tudo é um trabalho em equipe, né? Então, certas coisas a gente não resolve sozinha. Às vezes, certas coisas não é só a psicoterapia que resolve. Ela precisa do tratamento medicamentoso e precisa do profissional ali para trabalhar suas emoções, para você entender como você funciona. É os dois juntos. É uma ligação, gente. Quando chega cliente no meu consultório, dependendo do caso, quando é moderado, é severo, é a primeira coisa que eu falo. A psicoterapia vai te ajudar, mas ela não vai ser 100%. Você tem que unir e agregar os dois, porque aí você vai ficar 100% bom. Porque tem gente que é teimoso, não aceita tomar remédio. Eu não sei qual que é a resistência de tomar um remédio que isso vai fazer bem para a pessoa, né? Pra você ver como que a cabeça da gente funciona. Muitas vezes até as pessoas escutam de outras, né? Falar, nossa, me deixou assim, assim, assim. Mas, gente, não é todo mundo que tem a mesma reação. E outra coisa, o organismo ele tem tempo para ajustar. Não ajustou? Busca um novo medicamento. Não é que eu sou a favor, gente, do medicamento, não. Dependendo do grau, da situação, às vezes é necessário e tem que ser tomado. Ó, tem uma moça aqui chamada Kelly. Sinto dificuldades em conversar com pessoas fora do meu círculo familiar. No entanto, há momentos em que eu quero interagir, mas ajo de modo completamente oposto. Saio da linha de visão, paro de falar, de repente, tais reações apenas ocorrem com conhecidos, pouco próximos. Isso pode ser fobia social? Pode ser um pequeno sintoma de uma ansiedade, né? Mas se você não trabalhar isso, não procurar desenvolver, isso pode ir aumentando. O que acontece? Começa assim. Aí você deixa de fazer, evita uma situação. Essa situação já vai te bloquear. Isso já vai aumentando essa carga, né? Aí quando você já deixa de fazer outra situação. E cada vez mais devagarinho você vai entrando nesse abismo de se afastar, né? Convivência social, se afastar das pessoas, né? No caso, ela pode ter uma timidez, né? Sim, ela pode ser acaba gravando mais, porque se continua sendo tímida, ela vai se fechando, né? Isso, muito bem. Porque a timidez é um traço de personalidade que é uma insegurança muito interna, muito profunda, que a pessoa trabalhando, ela pode se desenvolver, pode melhorar. Então aí, ó. Tá vendo, gente? Então, se estiver precisando de atendimento online, a Carmen tá atendendo. Tem Facebook também, ó lá, vai no Facebook, não fica de fora. Tem Instagram, né, Carmen? Tem, eu posto bastante material nessas Então, páginas. se vocês precisarem, até faz uma live com ela lá, chama lá no privado, faz uma live. Julie. Atende mesmo. Eu tô dando serviço pra Carmen já. Gente, se eu pudesse, eu fazia, mas minha agenda é lotada. A Carmen não tem tempo, mas dá pra vocês ligar pra ela. Se precisar, ó, dá um jeitinho, faz uma forcinha aí, ó. O telefone é 035 99875 4437. Dia 17 de 8 de 2019, aqui lá em Mendes vai ter uma constelação familiar, encontro vivencial quântico. Então não fica de fora aí, você tá precisando, tá passando por uma situação, começa às 8h30 da manhã e vai buscar ajuda. Tudo tem solução na vida. Sim, tudo. O importante é a gente se sentir bem com a gente, né? Estar em paz, né? Bora se amar, meu povo, que a felicidade está do seu lado, você não tá vendo. É verdade. E às vezes uma coisa pequena fica tão grande, né? E às vezes você vai olhar depois, quando você passa pelo processo, você fala, poxa, era tão facinho transportar, passar, né? Vencer esse obstáculo, né? E ele ficou imenso para você, porque você às vezes não tem um olhar diferenciado em relação a isso. Consegue. Ó, semana que vem eu vou marcar aqui com a Carmen, eu vou passar aqueles temas que nós desenvolvemos aqui no meu programa, aquelas curiosidades. Você acredita no Felizes para Sempre? As perguntas, aquelas que eu fiz todas aqui no programa, a Carmen, eu vou pedir pra Carmen responder pra gente. Agora eu quero ouvir a resposta de alguém que tá ali, ó. Você perdoaria uma traição? Gente, foi muita gente que respondeu, Carmen. Ah, que bom. Agora a gente precisa desenvolver para ouvir uma solução nessa situação, né? Um ponto mais científico dentro disso, né? Isso, mais Sim. uma situação aí. Eu tô jogando as bombas na mão da Carmen. Mas não, é que o pessoal quer saber mesmo se tem... teve gente que perguntou, teve os que questionaram, nunca aceitaria, jamais, isso... Então, vamos, né, conversar. Acho que tudo, uma boa conversa pode abrir grandes soluções, não é verdade? Aí, não pense em jogar seu casamento fora, vai que tem uma solução aí, tá vendo? É isso aí. Então, Carmen, muito obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira, final de mês, que tá de ponta cabeça. Muito obrigada, tenha uma boa quarta-feira, que semana que vem nosso mês comece maravilhosamente, tranquilamente, né? Em paz. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram com a gente do programa, né? E quero dizer para vocês, não perca a esperança.
pode ser revertido, pode ser mudado, tá? A gente pode vencer muitos obstáculos na nossa vida. Eu acredito em você, acredito em você. Vamos unir essa força e vamos fazer com que ela seja maior, vencendo esse obstáculo que você está vivendo hoje. Namastê. Namastê, Carmen. Até quarta-feira.